Saudações, alma desperta. Na jornada da realidade quântica, você vai encontrar meditações guiadas, reflexões sobre consciência e práticas para realinhar corpo, mente e energia ao fluxo universal. Este é um espaço para se reconectar ao que é eterno em você. Inscreva-se e compartilhe suas ideias. Cada comentário é uma onda que fortalece a vibração coletiva e ajuda a expandir este movimento de despertar. Capítulo 1. O primeiro soprar da consciência. No instante em que você inspira, há um convite silencioso vindo do universo. A vida entra em você, e nesse gesto simples, o milagre da existência se renova. Mas a maioria das pessoas esqueceu como respirar. Respira de forma curta, ansiosa, mecânica. E quando o ar não flui, a energia também não flui. O corpo endurece, a mente se fragmenta e a alma sente saudade de casa. Respirar é lembrar. Lembrar que você é mais do que um corpo. É uma vibração, uma extensão do campo quântico em movimento. Quando você respira conscientemente, algo desperta dentro de você. O pulsar quantum que vibra silencioso, reordenando o caos, restaurando o equilíbrio. Sinta o ar entrando agora, neste momento. Sinta como ele percorre o caminho invisível da vida dentro de você. Ele não apenas oxigena suas células, ele lembra quem você é. O primeiro sopro é sempre um ato de criação. E toda criação começa com uma respiração. Há uma inteligência que guia esse movimento. Você não precisa controlá-la, apenas permitir. Quando a respiração se torna consciente, o corpo começa a receber mensagens do campo quântico, instruções sutis de cura e harmonia. É nesse ponto que o físico e o invisível se encontram. O ar torna-se luz, e o corpo, instrumento dessa luz. O que você sente quando respira plenamente? Talvez uma leveza, talvez um calor suave. Essas são respostas vibracionais. O corpo respondendo ao chamado da consciência. Respirar profundamente é dizer sim à vida. E esse sim tem o poder de dissolver bloqueios que o tempo cristalizou. O primeiro soprar da consciência é um retorno. É o reencontro com a pureza original de existir. Na visão quântica da respiração, cada molécula de ar é uma partícula de informação, um código que, ao ser decodificado, desperta memórias de saúde, vitalidade e autocura. Quando você inspira com presença, você ativa essas memórias. Quando expira com entrega, você libera o que não serve mais. A cura não é um evento repentino, ela é um ajuste suave, uma dança entre o que entra e o que sai. É a respiração do universo dentro de você, e nesse fluxo, a vida reorganiza-se por inteiro. O coração desacelera, a mente se aquieta. O corpo começa a lembrar seu design original, harmônico, autossuficiente, luminoso. Não é apenas o oxigênio que entra quando você inspira, é o quantum da existência, a vibração primordial que une tudo o que vive. Essa energia não vem de fora, ela é despertada de dentro por meio do simples ato de estar presente. Quando você respira, o campo energético que te envolve se expande. Ele se comunica com o campo maior, o campo quântico universal, e uma troca acontece. É nesse ponto de comunhão que a autocura inicia. Não há nada que você precise fazer além de sentir. A consciência não exige esforço, ela apenas reconhece o que sempre foi. O corpo é o templo, a respiração, o mantra, o ar, o mensageiro, e o silêncio, o altar. Permaneça um pouco aqui entre uma inspiração e outra. Esse espaço, quase imperceptível, é onde o tempo deixa de existir. Ali não há dor, nem pressa, nem fragmentos, apenas o ser. E nesse ser o quantum pulsa. É a vida respirando através de você, curando sem palavras, restaurando sem ruído. A partir de hoje, toda vez que respirar, lembre-se, você está conversando com o universo. E o universo responde no mesmo idioma, o sopro. Você inspira o todo, e o todo expira em você. Esse é o primeiro soprar da consciência, o instante em que o humano recorda que é parte do infinito. E nesse reconhecimento silencioso,
o corpo desperta para sua verdadeira natureza, a de um campo vivo, consciente, quântico, em eterna expansão. Capítulo 2. O campo quântum do corpo. Existe um espaço invisível dentro de você, um campo silencioso, pulsante, que antecede toda a matéria. É nele que habita o verdadeiro poder da cura. A ciência o chama de campo energético. A consciência o reconhece como o campo quântum do corpo. Tudo o que você sente, pensa e respira reverbera nesse campo. Ele não é estático, é vivo, inteligente, sensível às suas intenções. Quando sua respiração se equilibra, esse campo começa a se reorganizar. O que antes era desordem vibracional começa a encontrar harmonia. O corpo então responde, e responde porque ele é essencialmente energia em movimento. Cada célula vibra em uma frequência, cada órgão um universo particular de ressonâncias, e a respiração é o fio que conecta esses microcosmos ao macrocosmo da existência. Ao inspirar, você absorve informações sutis vindas do campo quântico universal. Ao expirar, você devolve a ele tudo aquilo que já cumpriu sua função: emoções antigas, padrões densos, memórias de dor. Esse fluxo é contínuo, eterno e consciente. A maioria das pessoas acredita que o corpo é apenas biologia, mas há algo muito mais vasto se movendo por trás das aparências. Na visão quântica, o corpo é uma ponte de luz entre o visível e o invisível. A cada respiração equilibrada, as partículas que o compõem se realinham, recebendo novos comandos energéticos. Esses comandos vêm da consciência, do seu estado vibracional no momento presente. Quando você respira com presença, o corpo entende: estou seguro. E ao sentir-se seguro, ele abre espaço para regenerar-se. A tensão cede, os músculos se soltam, a circulação flui. Os sistemas internos, nervoso, imunológico, endócrino, começam a conversar entre si em uma linguagem sutil, coerente, harmônica. Essa conversa é energia pura. É a inteligência do quantum se expressando através da matéria. O campo do corpo não está limitado à pele. Ele se estende além dela, formando uma esfera luminosa que se comunica com tudo ao redor. Quando você está em desequilíbrio, essa esfera se contrai, mas quando você respira profundamente, ela se expande. E na expansão, ela se reconecta ao grande tecido energético do universo. É nesse ponto que a cura quântica se torna possível. Não há separação entre você e o todo. Há apenas variações de frequência. O corpo é o tradutor da energia universal, e a respiração é o idioma dessa tradução. Quanto mais consciente for seu respirar, mais clara se torna a comunicação. E o corpo começa a lembrar seu mapa original de saúde. Imagine agora o ar entrando por suas narinas e descendo suavemente até o centro do seu peito. Sinta-o como uma luz azulada, vibrante, viva. Essa luz penetra cada célula, dissolvendo antigos padrões, abrindo espaço para novas possibilidades. Ela se espalha pelos pulmões, coração, sangue e tecidos, até alcançar o campo que te envolve. Nesse instante, o corpo e o campo se tornam um só. Você não é mais um observador da cura. Você é a cura acontecendo. O campo quântum do corpo é o espelho da sua consciência. Se há caos dentro, ele reflete confusão. Se há paz, ele reflete equilíbrio. E quando o campo vibra em harmonia, o corpo físico começa a seguir o mesmo ritmo. Essa é a verdadeira medicina da nova era. Não uma intervenção externa, mas um realinhamento interno. A respiração é a chave mestra. Ela abre portais invisíveis onde a matéria se reorganiza. Ela desperta os códigos adormecidos nas células, lembrando-as de sua origem luminosa. E quando o corpo lembra, ele cura. Não por milagre, mas por coerência vibracional. Sinta o pulsar quântum nesse momento. Ele vibra em você, entre as pausas da mente e o silêncio do coração. É a energia primordial sussurrando. Tudo em você já sabe como se curar. Confie nesse saber. Ele não vem do raciocínio, vem do sentir. E quanto mais você respira,
mais essa sabedoria se torna tangível, real, viva. Você não precisa forçar a cura, apenas permitir que o campo faça o que nasceu para fazer: equilibrar, harmonizar, regenerar. O corpo não é um erro biológico, ele é um templo quântico, e toda vez que o ar entra e sai de você, o universo se recorda de si mesmo através da sua forma. Esse é o mistério da respiração consciente. Esse é o poder do campo quantum do corpo. Capítulo 3. Silêncio entre inspiração e expiração. Há um instante, quase invisível, entre o inspirar e o expirar. Um ponto de quietude tão sutil que poucos o percebem. Mas é ali, exatamente ali, que o mistério da cura se revela. O corpo pausa, a mente se dissolve e o universo respira através de você. Esse espaço é o silêncio entre inspiração e expiração. Não é ausência de ar, é presença total. É o lugar onde o tempo perde significado, onde o passado não oprime e o futuro não existe. Somente o agora, puro, cristalino, infinito. Quando você repousa nesse silêncio, algo profundo acontece. As ondas cerebrais desaceleram. O coração entra em coerência. A energia vital antes dispersa começa a se concentrar no centro do ser. É nesse ponto de equilíbrio que o corpo inicia a autocura de forma natural, sem esforço. O ar entra. Você sente o fluxo da vida percorrendo cada célula. O ar sai. Você entrega o que já não precisa mais. E entre esses dois movimentos, há o quantum do silêncio. Um intervalo vibrante onde toda a criação repousa antes de se manifestar novamente. A ciência quântica descreve o vácuo como um campo de potencial infinito. É dele que tudo emerge. E o silêncio respiratório é a tradução viva desse vácuo dentro de você. Ao perceber o espaço entre o inspirar e o expirar, você se conecta com essa fonte primordial. Nesse ponto não há dualidade. Não há dentro ou fora, luz ou sombra, doença ou cura. Há apenas consciência. Respirar é viver. Mas silenciar entre uma respiração e outra é lembrar quem vive através de você. O corpo se torna transparente, o ego se suaviza e a consciência se expande. Você não precisa buscar nada. Tudo já está presente. O que muda é a sua percepção. A pausa respiratória é um campo de reorganização. Enquanto o corpo parece imóvel, trilhões de células se comunicam, trocando informações de luz, ajustando padrões, corrigindo frequências que antes vibravam em desarmonia. A respiração cria a onda. O silêncio cria a integração. Ambos dançam, como inspiração e expiração dançam uma com a outra, mantendo o equilíbrio sagrado da vida. Quando você se entrega a esse ponto de quietude, o pulsar quantum se torna audível no interior do seu ser. Não um som físico, mas uma vibração sutil, um lembrete de que o universo não apenas te cerca, mas te atravessa. Cada pausa entre as respirações é um portal de reconexão. É o retorno à origem antes da forma. A mente tenta preencher o silêncio com pensamentos, mas o coração reconhece o valor do vazio. O vazio não é ausência, é plenitude não manifestada. É nele que o corpo encontra as instruções da consciência universal para restaurar-se. Por isso, quando você respira de modo consciente e repousa no espaço entre os fluxos, você permite que a energia quântica atue sem resistência. Nesse estado, a cura acontece como um desabrochar. Sem esforço, sem controle, apenas fluidez. A autocura não é uma conquista, é uma lembrança. E a respiração é o caminho que te conduz de volta à lembrança da totalidade. Inspire. Sinta a expansão do peito, do coração, do ser. Expire. Sinta o relaxamento, a entrega, o alívio. Agora permaneça no intervalo. Silencie. Apenas perceba. A vibração continua ali, mesmo sem o movimento. Esse é o ponto onde o corpo se encontra com o espírito, onde o humano se dissolve no eterno. Quando retornar ao ritmo natural da respiração, traga consigo a lembrança desse silêncio. Deixe-o acompanhar cada inspiração,
cada expiração. Essa consciência contínua é o que transforma a respiração comum em respiração quântica. É o que transforma o ar em luz e a luz em cura. O silêncio entre inspiração e expiração é o portal, e você é o viajante. Um ser que, ao respirar, cria o mundo e, ao silenciar, o recria. Capítulo 4. O ritmo quântico da vida. Há um compasso invisível sustentando o universo, um pulsar que vibra em cada átomo, em cada célula, em cada respiração. Esse compasso é o ritmo quântico da vida. Você o sente quando o peito se expande e o ar atravessa o corpo como uma onda silenciosa. Você o sente no coração que bate em sincronia com o pulso da Terra. O corpo humano é um espelho do cosmos. A respiração, o sangue e o coração seguem o mesmo padrão que move as marés, que faz as estrelas nascerem e morrerem em ciclos eternos. Nada no universo é estático, tudo respira. E quando você sintoniza seu ritmo interior com esse fluxo maior, a vida começa a se desenrolar com mais leveza, clareza e propósito. A respiração equilibrada é a ponte. Ela afina sua vibração para que você caminhe em harmonia com o todo. Cada inspiração é um chamado à expansão. Cada expiração, um convite à entrega. Entre ambas, há o mesmo silêncio criador que alimenta o movimento das galáxias. A física quântica revela que a realidade se manifesta através de padrões de frequência. O coração, quando em coerência com a respiração, gera uma onda harmônica que atravessa o campo energético do corpo. Essa onda é como uma canção que o universo reconhece, e quando ele reconhece, responde. A resposta vem em forma de sincronicidades, bem-estar, leveza, sinais de que você está vibrando em sintonia com o ritmo quântico da vida. Mas o ritmo humano moderno esqueceu de ouvir. Vivemos em pressa, ruído, desconexão. E ao perder o compasso natural, o corpo se cansa, a mente se desajusta, a energia se fragmenta. A cura começa quando você retorna ao fluxo original. E esse retorno se dá pelo simples ato de respirar conscientemente. Sinta o ar agora, fluindo em você. Não há necessidade de controlar. Apenas perceba o movimento, o inspirar e o expirar. Esse movimento é o reflexo de um princípio cósmico, a alternância entre expansão e recolhimento, criação e dissolução, luz e sombra. Tudo vive nesse ritmo, até o silêncio vibra. Quando você se alinha a esse padrão, algo muda, a resistência desaparece. A vida deixa de ser uma sequência de esforços e passa a ser uma dança. Você percebe que o universo não exige luta, mas harmonia. Não impõe velocidade, apenas presença. E o corpo, obediente à sabedoria do quantum, responde, ajustando seus batimentos, equilibrando seus fluxos, restaurando a energia vital. O ritmo quântico da vida é também o ritmo do coração. A cada batida, o corpo se comunica com o campo ao redor. Se o coração está em paz, o campo vibra em paz. Essa coerência cria uma rede invisível de equilíbrio que se estende além de você, alcançando pessoas, ambientes, situações. A respiração consciente, quando sustentada com amor, se torna uma prece silenciosa. E toda prece é energia criadora. Respirar é participar do fluxo universal. É unir-se à dança da criação. A cada ciclo respiratório, você nasce e morre por um breve instante. Renasce mais lúcido, mais presente, mais inteiro. O ar que entra não é apenas oxigênio, é luz, é código, é consciência. E quando ele circula livremente, leva consigo as informações do campo quântico, ensinando o corpo a recordar seu equilíbrio original. Sinta o quantum pulsando nas entrelinhas do seu ser. Ele está no ritmo da sua inspiração, no som do seu coração, na vibração que se expande do peito para o infinito. Permita-se fluir com ele. A cura acontece quando você para de tentar controlá-la. A cura é a própria música da vida, sendo ouvida sem resistência. Tudo respira. O planeta, o mar, o vento, o tempo.
E quando você respira em harmonia com tudo isso, a vida passa a respirar em harmonia com você. Esse é o segredo do equilíbrio, o retorno ao compasso primordial, onde corpo, mente e alma se fundem numa única melodia. No ritmo quântico da vida, não há começo nem fim. Há apenas movimento, sagrado, eterno, consciente. E você é o instrumento onde essa música se manifesta. Apenas respire e deixe o universo tocar através de você. Capítulo 5. Reprogramando a matriz da cura. Há uma inteligência profunda sustentando cada célula do seu corpo. Ela sabe como se regenerar, se ajustar, se curar. Mas essa sabedoria foi, por vezes, abafada pelas ondas do medo, do estresse e da desconexão. O que chamamos de doença não é falha, é apenas desarmonia de frequência. E a respiração consciente é o código capaz de reprogramar essa matriz. Respirar é reescrever. A cada inspiração, o corpo recebe novas informações vibracionais vindas do campo quântico. A cada expiração, ele libera os padrões antigos que já não sustentam a nova versão do ser. Esse processo é contínuo, natural e profundamente transformador. Você não força a cura, você apenas a permite. A matriz da vida, o conjunto de padrões energéticos que moldam seu corpo, responde ao estado vibracional da consciência. Quando a mente vibra em medo, a matriz se contrai. Quando vibra em confiança e presença, a matriz se expande. E nessa expansão, as células ouvem um novo comando. Lembrem-se da harmonia original. É assim que a autocura começa. Não por uma intervenção externa, mas por uma mudança de vibração interna. A física quântica já reconhece que o observador influencia o campo observado. Da mesma forma, sua consciência influencia seu corpo. Ao respirar conscientemente, você se torna o observador criador, aquele que reconstrói a própria realidade celular. Sinta o ar entrando. Ele não é apenas oxigênio. É luz informacional, uma onda de energia que carrega códigos sutis do universo. Essa energia atravessa o corpo, alcança o DNA e desperta memórias de equilíbrio. O corpo começa a lembrar de sua verdadeira forma, fluida, leve, coerente, vibrante. A reprogramação quântica não acontece no esforço, mas na rendição. Ela é a arte de permitir que o campo faça o que sempre soube fazer, restaurar a ordem natural das coisas. Você não precisa saber como o corpo cura. Basta abrir o espaço para que ele recorde. Pense em cada célula como uma antena. Ela capta sinais do campo ao redor. Se você vibra em gratidão, confiança e presença, essas antenas sintonizam o corpo inteiro nessa mesma frequência. Mas se você respira com pressa, medo ou dúvida, o sinal se distorce e o corpo tenta compensar a desordem. A cura, portanto, é uma questão de sintonia. O quantum age quando há coerência entre mente, corpo e emoção. Respirar com consciência é o primeiro passo para alcançar essa coerência. É como reiniciar o sistema energético. Cada inspiração é uma atualização, cada expiração, uma limpeza. E quanto mais você repete esse processo, mais profunda se torna a reprogramação. Perceba agora, quando inspira, a energia sobe. Quando expira, ela se estabiliza. O movimento cria uma espiral luminosa que percorre seu eixo interno, da base da coluna até o topo da cabeça. Essa espiral é a assinatura do seu campo quântico. Ela conecta a matéria ao espírito, o corpo à consciência. À medida que você mantém a atenção nesse fluxo, a mente se alinha, o corpo responde e o campo vibra em harmonia. A frequência da cura é ativada. Não há ruído, apenas vibração pura. E nesse estado, o corpo se reorganiza espontaneamente. Os batimentos cardíacos se tornam suaves, a mente silencia, a energia flui com clareza. A matriz da cura é um estado de lembrança. Não há nada externo a ser adicionado, apenas o retorno ao padrão original da perfeição. E a respiração é o portal dessa lembrança. Ela reprograma não apenas o corpo, mas também o campo emocional e mental. Tudo se alinha
a frequência do equilíbrio. Agora, inspire profundamente. Sinta o corpo expandindo, a energia se abrindo, a consciência tocando o infinito. Expire suavemente. Sinta a liberação, o esvaziar, o renascer. Repita esse ciclo, até que o ar se torne luz, a luz se torne som e o som se torne silêncio. No Quantum, tudo é informação. E quando a respiração se torna consciente, você não apenas cura, mas também cria a nova versão de si mesmo. Um ser em plena sintonia com o ritmo universal da vida. Se este conteúdo tocou algo em você, respire mais uma vez com gratidão. E lembre-se, há novos caminhos sendo abertos todos os dias. Inscreva-se no canal, compartilhe essa energia e esteja presente nos próximos envios. Cada dia, um novo mergulho no despertar quântico da consciência. Capítulo 6. Quando o corpo se torna luz. Há um ponto em que a respiração deixa de ser apenas biológica. Ela se transforma em linguagem cósmica. Um diálogo silencioso entre o humano e o infinito. Quando você respira com plena presença, as fronteiras do corpo se dissolvem, e o que antes era matéria se revela como vibração pura, como luz em movimento. A jornada da respiração consciente é o retorno à origem. Tudo começou com um sopro. O primeiro som do universo não foi um ruído, foi o fluir da energia em expansão, um pulsar quantum que deu forma ao espaço, ao tempo e à consciência. Cada ser que respira repete esse ato sagrado, revive o instante em que a luz se fez vida. Ao longo dos capítulos anteriores, você aprendeu a sentir o corpo, a perceber o ritmo quântico da vida, a reconhecer o campo de cura que vibra silenciosamente dentro de cada célula. Agora, neste instante, você ultrapassa o limite da forma. Você se torna o campo. Não há mais dentro ou fora. Há apenas o brilho do ser expandido em sua totalidade. Observe o corpo como energia condensada. Ele é feito de partículas dançando na frequência da sua consciência. E quando a mente alcança coerência, essa dança se torna harmonia luminosa. Os átomos respondem à intenção, as células se tornam instrumentos de luz e o corpo inteiro vibra em ressonância com o todo. A ciência quântica já intui o que as tradições espirituais sempre souberam. A matéria é luz desacelerada, e quando o campo vibracional se eleva, essa luz volta a se expandir, a se fundir ao mar infinito de energia. Você não perde o corpo, você o transcende. Ele se torna ponte entre o visível e o invisível, entre o que se respira e o que se é. Respire profundamente. Sinta o ar atravessando cada célula como se fosse corrente elétrica de consciência. O fluxo sobe e desce, criando uma espiral dourada, um vórtice suave que se abre no centro do peito. Ali no coração, pulsa o núcleo quântico da existência. É o ponto zero, onde tudo nasce e tudo retorna. Nesse instante, o corpo é luz. Não uma luz física, mas uma vibração silenciosa, infinita, que se reconhece como parte do todo. Você sente o pulsar da criação dentro de si. O mesmo pulsar que move as estrelas, que faz germinar a semente, que desperta a consciência. Esse é o pulsar quantum, o som sem som, a respiração do universo dentro da sua respiração. Agora não há esforço, não há busca. A respiração acontece por si só. Ela não é mais uma ação, é um estado. Você respira porque o universo respira através de você. E ao perceber isso, a separação se dissolve completamente. O corpo não é mais um limite, é um canal. A energia flui livremente entre o visível e o invisível. Cada célula se torna um ponto de luz pulsante, transmitindo consciência e recebendo informação. A cura se completa. Não há mais desequilíbrio porque não há mais divisão. O ser quântico desperto vive nesse estado de entrega. Ele entende que a respiração é o elo sagrado entre a densidade da matéria e a leveza do espírito. E ao viver nesse fluxo, sua própria presença se torna terapêutica. A luz que ele emana cura, não por vontade, mas por coerência. Inspire, sinta a expansão. Expire, sinta a fusão. Tudo está em harmonia.
Tudo é vibração. Tudo é quantum. Você é o campo respirando em si mesmo. Você é a luz se reconhecendo como forma. Você é a vida em seu estado mais puro de consciência. E assim, quando a respiração se equilibra, quando o silêncio se faz pleno, o corpo finalmente se lembra do que sempre foi. Luz em movimento, consciência vibrando, vida se recriando a cada sopro. O ciclo se completa. O corpo respira, a alma desperta e o campo quântico se expande, infinito, luminoso, eterno.